Trilhas da Democracia segue nesse programa traçando uma retrospectiva do ano de 2021 e também as perspectivas para o ano de 2022, esse ano decisivo para a reconstrução da democracia brasileira, discutindo sociedade e política. O nosso convidado, o nosso ilustre convidado é o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Educação, da Justiça, das Relações Institucionais do governo Lula, Tarso Genro. Tarso, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, esse espaço de debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Tarso. Obrigado, Marco. É um grande prazer estar aqui contigo, com os nossos telespectadores. Tarso, você publicou nessa semana um artigo intitulado A Destruição da República, em que você procura analisar, ainda que brevemente, a aprovação da política do calote, dos precatórios, por um lado, e, por outro lado, a aprovação pelo Senado da indicação do ministro terrivelmente evangélico André Mendonça para o STF. Eu gostaria de ler o penúltimo parágrafo desse seu artigo antes de fazer a pergunta. Você diz, abre aspas, estes dois eventos políticos mostram que estão longe de serem superados os efeitos da destruição política e moral da democracia liberal representativa causada pela eleição de Bolsonaro. A minha pergunta é a seguinte, Tarso. Eu tenho percebido que a maior parte das análises sobre a conjuntura dos últimos 3 anos, incluindo a conjuntura política atualmente vivida, procuram focar demasiadamente no aspecto destrutivo do governo Bolsonaro. E parece que acabam não sendo valorizadas as conquistas que foram feitas durante esse período, né? Os obstáculos que foram sendo erguidos a essa sanha autoritária do governo Bolsonaro. Então, a minha pergunta é: 2021 ampliou, reduziu, manteve os mesmos níveis, essa destruição política e moral da República, da democracia liberal representativa brasileira e da República Brasileira? Por favor, Tarso. Eu acho que são perguntas chaves, né, para compreender a conjuntura e, evidentemente, também fazer uma prospecção no futuro. Nós já tínhamos tido na República Brasileira um calote dos precatórios, né? Nas disposições transitórias da Constituição de 88, houve um calote, né? Se partiam em 8 pagamentos as dívidas da União, os precatórios já consolidados, prontos para serem quitados. Isso foi feito a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, foi feito com legitimidade, né? E foi naturalizado não só pelas elites políticas e pelos setores da oposição, como também pela própria sociedade brasileira, no seu conjunto. A legitimidade não quer dizer unanimidade, quer dizer consenso majoritário, né, a respeito de um determinado tema. Em relação à nomeação do ministro, este ministro foi nomeado a partir de um critério colocado pelo presidente de violação radical da laicidade do Estado, né? Ele disse: eu vou nomear um ministro radicalmente evangélico, né? Terrivelmente evangélico, até ele fez a profecia, e foi terrível mesmo, e também evangélico. Então, isto não é, a nomeação do ministro evangélico não é um desvio de pressuposto republicano, né, do ato de nomeação do ministro.
ele se torna, né, um desvio de conduta e de responsabilidade presidencial quando isso aí é feito no bojo de um golpe político que ocorreu contra a presidenta Dilma. Ou seja, quando a República foi sendo desvirtuada a cada momento, em cada movimentação da presidência, em cada ato de desaforo, de agressão ao Supremo, em cada movimento golpista que o presidente fazia, tentando, inclusive, dar um golpe de Estado, que não teve sucesso, indo na frente dos quartéis para pedir medidas, né, ditatoriais dos seus próprios colegas de farda, ex-colegas de farda, porque ele foi expulso, né, do Exército. Portanto, se dá dentro de uma anormalidade, se dá como um preparo de uma ideologia de pressupostos fascistas que enquadra toda a ordem jurídica a partir da voz do líder, né? A partir da voz do presidente. É aquele artigo do Schmitt, quando fala sobre o Hitler, né? Que ele diz que a voz, o Führer comanda o direito. Então, são dois atos gravíssimos dentro desse contexto histórico, né, que nós estamos tratando nesse momento. E o que ocorreu com esses dois movimentos de radicalização do bolsonarismo, embora a sua base social tenha diminuído? Ocorreu exatamente num momento em que a legitimidade do presidente vinha sendo deteriorada, não só pelo campo da esquerda, da oposição, do centro, mas de toda a sociedade brasileira que ainda tem afeição à democracia e à república, e foi uma reação. Então, ele conseguiu o empate estratégico esses dois movimentos. Mas isso não quer dizer, em absoluto, e tu tens razão, que nós não tivemos conquistas extraordinárias. Essas conquistas extraordinárias hoje estão na consciência da população, né? E estão reveladas, inclusive, nas próprias pesquisas de opinião que são feitas por todos os institutos, que, de maneira mais ou menos intensa, mostram um rebaixamento do prestígio, né, do presidente, né, do seu governo, e mostram uma elevação daquele que o Moro colocou na cadeia, né, para chegar a ser candidato e ser ministro da Justiça depois. Então, a análise que eu faço não descarta, né, pelo contrário, ela mostra que nós estávamos, né, avançando e que houve uma reação. Né? Houve uma reação política muito grave no bom sentido e muito no mau sentido, e muito forte contra o restabelecimento das pré-condições republicanas e democráticas do país. Mas a minha opinião, talvez eu não tenha evidenciado bem nesse artigo, mas a minha opinião é que nós tivemos, sim, avanços. Né? E essas radicalizações que levam ainda o Bolsonaro não digo encurtar mais a sua base, mas diminuir o seu potencial de ampliação, elas significam também o reconhecimento dessa situação de avanço que nós tivemos até agora. Se não tivéssemos esse avanço, o Lula não teria, até algumas pesquisas, mais de 50% dos votos para se eleger, eventualmente até no primeiro turno. Tasso, no exercício de contra-história, né, acrescentaria um outro elemento. Parece que nós nos esquecemos do alto risco que correu a República e a democracia brasileira com a tentativa de golpe do 7 de setembro. Acho que muito rapidamente saiu de cena que, naquele momento, houve sim uma tentativa de golpe e que o STF conseguiu, e logo depois, com a reação da sociedade brasileira, dos movimentos, né, de rua, afastar, por enquanto, né, esse risco. Eu costumo, utilizando uma expressão, uma terminologia do Jacques Rancière, aquele livro Ódio à Democracia, dizer que nós vivemos um governo autoritário da democracia, mas estivemos perto de um governo autoritário do curto, um governo autoritário, uma ditadura aberta naquele momento. Você pensa dessa maneira? Você consegue localizar naquele 7 de setembro um momento de virada positivo
né, para as forças democráticas, republicanas, antibolsonaristas? Sim, eu acho que e devemos isso ao Supremo Tribunal Federal, né? As forças populares não estavam organizadas e nem tinham, né, se recoesionado a ponto de reduzir a fragmentação da resistência e da própria oposição democrática para obstar o golpe, né? Ali, se as Forças Armadas brasileiras fossem uma instituição de extrema-direita, radical, né, e tivesse inoculado o germe do fascismo, como ocorreu na Alemanha e que ocorreu na Itália também, poderia ter ocorrido um golpe de Estado. E houve também, evidentemente, uma paralisia de uma movimentação das Forças Armadas, em uma parte porque elas não estão unificadas em torno do Bolsonaro, né? Ainda mantém um espírito profissional superior ao bolsonarismo, que também existe dentro das Forças Armadas, mas também pelas condições internacionais de um golpe, né? Nós temos que colocar sempre na mesa o que é mais importante para o sistema do capital em determinado momento. Para o sistema do capital global, nesse momento, a democracia é o meio através da qual eles chegam à dominação completa dos países, né, do segundo e do terceiro mundo, se é que é possível usar essa linguagem, através do controle que eles fazem do Estado, através do controle que eles têm da dívida pública. Então, infelizmente, isso existe, mas felizmente isso aí funcionou como um antídoto também contra o golpismo. Porque se ocorresse uma simpatia internacional, né, tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, naquele momento, para um golpe no Brasil, esse golpe seria dado, né, como ocorreu em vários países, no próprio Brasil, em 64, em outras circunstâncias. Então, se somou a capacidade de resistência da maioria do Supremo, né, que cumpriram o seu dever constitucional, uma inconformidade na sociedade civil já muito forte com o governo Bolsonaro, embora não representada em mobilizações de rua, e a adversidade, né, da situação internacional. Então, eu acho que foi um marco importante, ou seja, a democracia liberal representativa e o resto de república que existe entre nós, embora seguidas violações da ordem constitucional pelo governo Bolsonaro, ainda persiste. E isso é, sim, um motivo de esperança e de júbilo, né, para todo o campo democrático do Brasil. Cássio, você tocou no papel das Forças Armadas, se temeu durante um certo tempo, eu acho que em meados desse ano, né, em torno do 7 de setembro, havia um forte temor de que as Forças Armadas, os aparatos policiais militares, estaduais, estariam, de alguma maneira, unificados em torno do apoio a Bolsonaro. Esse é um risco que foi afastado. As reações que foram feitas por parte de certos governadores do Estado conseguiram, e aí seria mais um ato a ser saudado pelas forças democráticas, progressistas, as ações dos governadores conseguiram conter um deslocamento que gerasse uma unidade desses aparatos em torno de Bolsonaro? Eu tenho defendido a posição, e até agora tenho obtido algumas objeções, mas eu mantenho essa posição, até majoritariamente aceita pelas pessoas que conversam, que não existe mais uma separação entre o externo e o interno, entre as externalidades da economia global, em torno do Estado-nação, e aquilo que ocorre internamente. Eu tenho defendido que tudo que é importante em termos regionais, municipais, estaduais e nacionais, é importante também globalmente. Tudo que se torna importante nestas instâncias é porque são importantes globalmente, né? Uma situação ambiental, por exemplo, que tem na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, em São Borja, por exemplo.
é uma questão global, né? Porque as questões globais, os danos à natureza, a transmissão, né, de doenças que vem em função do desequilíbrio, né, as pandemias, elas não apresentam passaporte, elas passam de uma fronteira para outra, né? A questão da moeda em circulação, os efeitos que ela tem sobre a produção dos países, a tutela da moeda, né, pelos Estados Unidos ou pela União Europeia, segundo cada uma das moedas mais importantes, elas têm influência no cotidiano de um bolicho, né, lá de Restinga Seca, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então, essa divisão entre o externo e o interno não existe mais. Então, se ela não existe mais, nós temos que compreender que toda a movimentação possível que vai em direção da conformação de um Estado soberano tem que saber compatibilizar essas duas situações, né? Não é possível que você pense hoje num Estado totalmente autárquico, separado do mundo, né? Um socialismo de criação de cabras, né? Como ocorreu na Albânia, por exemplo, que caiu, né, como uma pirâmide de cartas. E esse pensamento nos leva ao tipo de reação que as Forças Armadas têm nos países respectivos, onde elas têm sempre uma importância política, uma importância estratégica no que se refere à soberania nacional. Veja, eu sou militante desde os 14 anos de idade, de maneira ininterrupta, né? Com as virtudes e os defeitos que sempre tem uma longa militância, né? Quando é que eu ia imaginar, na época da Revolução Cultural, né, na China, quando é que eu ia imaginar, logo depois da prisão dos 7 chineses, ou 11 chineses aqui no Brasil, logo depois do golpe, uma agressão, né, que o golpe militar fez contra um país soberano, que tinha aqui a sua representação diplomática, que 50 anos depois, né, um militar, vice-presidente da República, iria estar chamando a atenção do presidente da República, né, que é um energúmeno, como todo mundo sabe, que ele tem que respeitar a importância que tem a China no mercado mundial, que é um dos parceiros mais importantes que tem para o Brasil, né, pensando a seu modo uma questão de soberania, ou seja, nós temos que nos relacionar com a China, né, pelas vertentes de direita, que eles chegam a esta visão, na minha opinião, lesionada de soberania, mas que tem que reconhecer a existência da China, né, como um fator geopolítico, geoeconômico de extrema importância para o mundo, né? Então, as Forças Armadas, elas também introjetam determinados valores. E essa introjeção de determinados valores, até de sobrevivência, né, da própria corporação e da eventual respeitabilidade da corporação, não permite que eles sejam de direita, como a maioria deles eu acho que é. Mas não permite que eles sejam quadrúpedes, que eles não sejam burros, né, a ponto de deixar de reconhecer, portanto, a importância que tem a China comunista, que tem a União Europeia e que tem os Estados Unidos para a conformação de um projeto de nação. Então, são todos esses efeitos, né, que se integram em última instância e que, eventualmente, bloqueiam determinadas aventuras, né, fascistas e neofascistas, como ocorrem dentro do governo Bolsonaro. Coisa que não ocorreu, né, na Europa do século passado, quando o ascenso do fascismo e do nazismo na Alemanha encontrou uma situação internacional favorável para isso, né? Favorável pela desordem econômica, pela desordem colonial, pela insurreição que havia em vários pontos do globo contra tudo isso, e resolveram disputar o mundo, né, através da guerra, através da Segunda Guerra Mundial. Então, essa situação tem que ser compreendida, porque qualquer partido, qualquer coalizão que vá assumir o governo no próximo período vai ter que conversar, né? Vai ter que conversar com as Forças Armadas e respeitar as especificidades que as Forças Armadas têm no contexto global hoje, para aplicar, inclusive, o seu programa de fortalecimento da República e do poder civil, né? E vai ter que compreender a nova ordem mundial e estabelecer relações econômicas com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a África, né, do Sul, com a África, né, de língua portuguesa, né, para estabelecer intercâmbios políticos, culturais e econômicos que possam ser exercidos com soberania, que é sempre compartilhada hoje. Seja compartilhada mais
afavelmente, quando tem interesses econômicos idênticos, ou compartilhada, né, com a ambiguidade dialética de qualquer compartilhamento que tem. Então, é um mundo completamente novo. Né? É um mundo que não está mais balizado pela disputa entre Rússia e Estados Unidos, entre cortina de ferro, socialismo soviético, né, e capitalismo imperialista. Né? Eu não atribuo ao regime chinês ou ao regime americano qualquer autoridade de nos dar, né, lição de qual deve ser o nosso regime. Eu defendo é que se estabeleça uma relação que os reconheça, né, ao mesmo tempo como parceiros em determinadas situações, assim como a União Europeia, como também divergentes, né, dentro daquela visão que o ministro Celso Amorim coloca com muita presteza, né, com altivez e com soberania, né, com autonomia e altivez para estabelecer relações de cooperação e de interdependência. E isso reflete, né, dentro das Forças Armadas, como nós vimos por essa célebre decisão, né, do vice-presidente da República, por exemplo, né, chamando a atenção do presidente, não seja imbecil. Né? A China popular hoje é um parceiro estratégico do Brasil. Né? Quando é que nós, mais velhos, pensaríamos que ocorresse uma coisa dessa? Eu te confesso que nunca na minha vida esperei que isso acontecesse. E é bom que aconteça. Cássio, você faz uma reflexão que eu chamaria com Gramsci da grande política internacional. Né? Mas eu te convidaria a pensar um pouco a pequena política que, do ponto de vista da inserção dos militares no executivo. Como um próximo governo, imaginemos que um próximo governo democrático pode lidar com os milhares de militares que hoje se encontram em cargos comissionados nos vários ministérios. Como é que vai se dar isso? Como é que é essa questão comezinha, né, da retirada desses militares? Eu acho que vai ser uma questão obrigatória. A retirada desses militares que hoje povoam Brasília pelo próximo presidente da República, imaginando que o próximo presidente da República não seja Jair Bolsonaro. Isso pode abrir algum tipo de crise? Eu, sinceramente, acho que não. Porque não são a mesma coisa os militares que estão incrustados no Estado e os militares que estão na caserna. Eu acho que essa análise simplificadora, como se esses militares que estão no Estado, né, nos cargos de confiança, ou eventualmente sem merecimento, né, participando do governo, apenas por oportunismo político ou oportunismo financeiro, né, não são a mesma coisa que os militares que estão na caserna. Esse é o primeiro pressuposto. Né? O segundo pressuposto é que tem uma ordem constitucional. Né? E todas as relações que o próximo governo deve ter, na minha opinião, quem sou eu para recomendar aquele que vai ser o futuro presidente da República? Mas uma opinião de cidadão e de quadro político de um determinado partido, de um determinado setor da esquerda. Eles têm que ser tratados segundo a Constituição. Responder pelos seus atos, né? E responder criminalmente pelos seus atos, quando isso for apontado como, né, como elemento típico da sua participação no Estado. Respeitados, né, como pessoas que estiveram em um determinado cargo público ou qualquer civil, sem nenhum tipo de preconceito, né, e, eventualmente, até verificar se vale a pena, em algum cargo, em alguma situação, em algum setor, né, chamar outros militares para cumprir determinadas funções. Né? Isso aí tem que ser observado a partir da norma constitucional e a partir da experiência de governo que nós tivemos com o governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro fez, na verdade, foi uma tentativa de ocupação do Estado por dentro, né? Nomeando para cargos-chave militares, e seus militares, alguns deles, ou quem sabe uma boa parte deles, apaniguados para cumprir determinadas tarefas
para o seu grupo político e não para defender os interesses, né, gerais do Estado ou os interesses da nação. Então, isso aí tem que ser revisado politicamente, né, pelo próximo governo a partir da visão oferecida e da norma, né, determinada pela Constituição. Eu não vejo, sinceramente, dificuldade nisso e nem acho que haja uma unidade, né, uma irmandade entre os militares que estão aí nesses cargos e aqueles que estão no quartel. Né? Quem é que ousaria dizer que o Pazuello esse representa os generais do governo? Né? Eu acho que não representa. Né? Por exemplo, está aí o general Santos Cruz, que ontem era um aliado, né, radical do Bolsonaro, que achava que ele era uma grande descoberta da nação, e hoje ele diz que nenhum presidente até hoje fez tão mal, né, tanto mal ao Brasil, como o próprio Bolsonaro. Então, nós temos que prestar atenção também nessas especificidades da caserna, né, e saber que a caserna ela tem um funcionamento fechado, ela tem normas próprias de relacionamento entre os militares, baseadas na hierarquia, na disciplina, né, que às vezes até nem permitem que se saibam o que efetivamente os militares estão pensando. Agora, quem vai estar no governo tem que pensar a partir da Constituição. É muito mais fácil de ter previsibilidade em relação a isso. Tássio, virando um pouco a página, mas nem tanto assim, eu gostaria que você analisasse a crise da Operação Lava Jato e a tentativa de manutenção do espírito lavajatista com o inflamento da candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Esse programa está sendo gravado no dia 7 de dezembro. Nesse final de semana, o Sérgio Moro esteve no Recife. Há uma foto patética dele com um chapéu típico da região Nordeste, que nem um pouco combina com a sua pose. Né? E ele levou 700 pessoas para um teatro de Recife, e o El País fez uma reportagem em que procurou mostrar que esse público que foi ao teatro para a divulgação do seu livro, na verdade, a divulgação da sua candidatura à presidência da República, se constituía basicamente de bolsonaristas arrependidos. Qual é a diferença substancial existente entre uma candidatura de bolsonaristas arrependidos, que possivelmente seguirão a candidatura Moro, e a do bolsonarismo raiz, que permanece vinculado à defesa do mito? Eu acho que tem uma diferença substancial, mas nenhuma diferença de fundo, nenhuma diferença de conteúdo estratégico, por assim dizer. Qual é a diferença substancial que eu acho que tem? Que o Moro tenta reorganizar o bolsonarismo, tentando tornar estável a relação de um movimento fascista, que está na base das duas candidaturas, fascismo mais ou menos atenuado em cada uma delas, com as classes dominantes que defendem o modelo neoliberal, defendem as reformas neoliberais. Ao Bolsonaro, pelo tipo de personalidade que ele tem, pelo tipo de experiência que ele tem como militar, pelo tipo de apoio que ele teve da grande mídia para se tornar uma grande personalidade nacional, né, para evitar a eleição do professor, né, aquele negócio da escolha difícil. O Bolsonaro não está dando a mínima para como funcionam os interesses das classes dominantes no país. Que a grande maioria, a grande parte dessas classes dominantes, elas se uniram ao fascismo sem nenhuma vergonha, sem nenhum pejo, sem nenhum tipo de limitação, não dando a mínima bola para o que ele dizia, que queria matar, que ele vinha para destruir, porque eles pensavam que o Bolsonaro seria um refém, apenas um refém, para que eles pudessem fazer as reformas neoliberais,
todas elas, ou a maioria delas, já feitas, né? As classes dominantes brasileiras sempre tiveram uma relação, a maioria delas, eu falo, sempre tiveram uma relação meramente tática com a democracia. Quando surgiu um fascínio com o Bolsonaro, que prometia matar, derrubar, destruir, como ele fazia, com tudo que tinha vindo do Getúlio, do Fernando Henrique, do Lula, do Itamar, de todo mundo, e eles imediatamente se aliaram ao Bolsonaro, a maioria deles, e ficaram encantados, né? Porque ele suprimia a política, suprimia intermediários, suprimia as instituições e ia fazer a vontade deles. Houve uma resistência da política, né? Da esfera da política, inorgânica, às vezes com interesses não muito bem confessados, mas a elite política brasileira, e a elite que eu falo não é econômica, aquele que tem capacidade de direção, de gestão política, reagiu contra isso. Tá? Por isso que o Bolsonaro se esvaziou e agora as classes dominantes se separam dele, mas querem encontrar uma outra mediação. E essa mediação, segundo o imaginário deles, pode ser o Moro. Né? Porque o Moro veio do mesmo berço, o Moro instalou, né, um aparato ilegal, né, e clandestino em Curitiba para pautar a política brasileira através da persecução judicial do Lula e veio se expondo como um grande herói, né, da luta contra a corrupção. Lembro a vocês que o Moro era o herói da Globo. O Moro foi o herói da Globo. Então, isso não é gratuito. Né? Ninguém é o herói da Globo gratuitamente. Mas chegou um determinado momento em que ele se chocou com o Bolsonaro, porque o grupo dele era um grupo mais, eu diria, mais politizado. Ele queria uma mediação maior das instituições para fazer o que o Bolsonaro está fazendo e queria uma aproximação maior com as classes dominantes, para não ficar isolado no sistema de poder e para ter uma representação internacional mais tragável para determinados países. Essa é a diferença que tem entre os dois. É a diferença de forma, não tem diferença de conteúdo. Eu costumo dizer que quando um fala mal do outro e ataca o outro, chama o outro de uma série de adjetivos, que eu não quero nem repetir aqui, né? Os dois têm razão, na verdade. Os dois têm razão. Os dois estão falando a verdade. São os momentos que eles falam a verdade, né? Exclusivamente nesse momento. Então, eu não vejo nenhuma diferença substancial entre os dois, né? São caldos da mesma sopa, né? E restos também do mesmo churrasco. Em última análise, é isso. E Tasso, como é que você avalia as declarações por entrevistas ou por artigos de economistas neoliberais que participaram de governos anteriores, tiveram grande importância nesses governos, como Armínio Fraga, André Lara Rezende, fazendo críticas em relação ao posicionamento da direita, críticas à desigualdade social existente no país, mostrando que não teriam tanta preocupação assim com o eventual governo Lula. São tentativas de se aproximar de uma possibilidade, de um eventual governo presidido por Lula, ou, na verdade, se trata de uma conscientização de economistas neoliberais de que os remédios foram amargos demais e de que o Brasil necessita de uma saída social liberal, pelo menos. Os economistas liberais, neoliberais, não podem ser colocados no mesmo, né, na mesma gaiola, no mesmo universo, né, qualitativo. Tem economistas neoliberais que são mais liberais do que neo, que têm uma visão tradicional da economia de mercado e que julgam que é necessário, para que isso aí funcione, que a política não seja suprimida. Né? Tem outros economistas neoliberais, né, como o próprio ministro, né, ministro Guedes, do Bolsonaro, que é da escola Hayek von Mises Pinochetiana.
Então, para ele, não interessa quantos cadáveres ficarão na estrada. O que interessa é que você chegue ao fim da estrada, com as privatizações, com o sucateamento do serviço público, com a diluição dos direitos sociais, né? Com a violação progressiva e permanente dos direitos fundamentais, porque daí nós vamos encontrar, né, o paraíso do mercado perfeito. É a utopia da direita. Né? A utopia da direita que é formulada, né, por longas décadas a partir desta visão do mercado perfeito, em última análise. Outros economistas são liberais, mas não são fascistas. Né? E entendem, embora sendo de direita ou de centro-direita, e alguns deles até de centro, né, entendem que é necessária uma mediação da política para que se tenha um pacto liberal, social-liberal, né, para levar o país adiante para um outro patamar. Então, nós temos que ter cuidado, né, na minha opinião, e não estou dizendo que tu fez isso em absoluto, pelo contrário, tu até colocou essa dualidade, no julgamento dessas personalidades, porque muitos deles entendem muito de economia. E entender de economia muito hoje é entender muito do mercado financeiro global. Como é que ele funciona, quais são as frestas que ele tem, quais são as frestas que ele tem para que o país possa, né, desenvolver políticas próprias, nichos próprios de desenvolvimento e de relacionamento com a economia financeira global, que não vai terminar amanhã, e nem daqui a 30 anos, provavelmente, né, para se colocar como um país que tem um mínimo de soberania para tratar das suas contas, né, para resolver quais são os seus déficits, quais são os seus gastos públicos e assim por diante. Como eu acho que qualquer governo que derrote o Bolsonaro, seja ele qual for, vai ter que ter uma grande base política na sociedade e, para governar, no mínimo, uma base majoritária, né, convocável para determinados assuntos, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado, nós temos que saber que isso vai ser o preço da estabilidade de governar e de aplicar primeiras medidas de confronto com o neoliberalismo e de confronto com o autoritarismo bolsonariano, para recolocar o país, né, no Pacto Político Democrático de 88. É um pacto que vai durar um certo tempo, né? Provavelmente pode durar 1 ano, 2 anos, mas ele é fundamental para o país respirar e se reorganizar. Eu defendo, como homem de esquerda, que um governo que pode fazer isso é um governo que seja hegemonizado, né, por uma posição, por uma aliança de centro-esquerda que tenha a esquerda no centro dessa visão. A esquerda com uma visão tática de ampliação capaz de retirar o país desse impasse brutal que ele se encontra. Né? E aí, quais os economistas que caberão no nosso projeto? Nós podemos olhar o governo Lula anterior, teve vários economistas liberais e neoliberais trabalhando em determinadas áreas do governo Lula que cumpriram tarefas importantes naquela época. Né? Não estou dizendo que devem ser os mesmos e nem estou dizendo que serão imprescindíveis, né? Mas que é necessário ter um diálogo, né, com esses economistas que não são fascistas, né, e que não são autoritários, e que muitos deles reconhecem, inclusive, a grande importância que teve o governo Lula nas questões sociais. Eu acho que esse diálogo ele é imperioso, não é uma questão de escolha. Vai ter que ser feito em algum momento, pelo presidente da República, comandado por ele, evidentemente. Tássio, eu acho que com essa... Acho que você antecipou aquilo que seria esse momento de virada dessa entrevista. Eu gostaria de começar voltando ao teu texto, A Destruição da República, ao último parágrafo, o parágrafo conclusivo desse teu artigo, que diz exatamente o seguinte: quem souber reconquistar o senso comum para vencer as eleições de 2022 vai ter que rapidamente conquistá-lo também para governar e melhorar a vida das maiorias. Rapidamente, porque o cansaço da espera adiciona a raiva. E a raiva é o elemento central da tentação totalitária. Contra esta que se deve arrumar uma ampla frente política que tenha no seu núcleo estratégico os pensamentos mais elaborados da esquerda e da centro-esquerda para dirigir com firmeza a redenção econômica e política de um Brasil feito para todos. A pergunta que eu faço é: que frente é essa
qual a sua composição, e, já acrescentando, qual a tua avaliação sobre a oportunidade, ou melhor, a inoportunidade de se antecipar na discussão sobre a frente, a inoportunidade de se avançar já a discussão sobre quem vai ocupar a vice-presidência numa eventual chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, antes mesmo de se realizar uma ampla discussão programática sobre os principais pontos políticos, econômicos, culturais, a construção de uma contra-agenda em relação a tudo aquilo que foi destruído pelo governo Bolsonaro. Evidentemente, eu estou fazendo referência aqui aos debates em torno do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, numa eventual chapa encabeçada pelo presidente Lula. Por favor, Tássio. A Frente Popular que colocou, tem várias experiências e várias sequências, né? As duas modelares. A Frente Popular que colocou Mitterrand à presidência da República e a Frente Popular que colocou Allende na presidência da República. São duas figuras políticas emblemáticas da esquerda nos seus respectivos momentos. O Allende defendendo uma transição para uma ideia socialista, que ele chamava de socialista, na verdade, era uma ideia social-democrata de esquerda, aquela visão dos parâmetros também do que era a social-democracia no século passado, e que sofreu um sangrento golpe de Estado, comprovando mais uma vez a relação tática das classes dominantes com a democracia. Se viram um pouquinho ameaçadas e deram um golpe, achando que o Chile, divulgando que o Chile ia ser um país comunista, aquela história toda. Estava muito longe de ser, se desse certo o governo Allende, provavelmente seria um país mais semelhante, né, a uma Noruega latino-americana do que qualquer modelo de caráter comunista como se via naquela época. A Frente Popular que elegeu o Mitterrand, ela tinha um elemento de princípio, né? Eu acompanhei, né, quando jovem, vim dessas duas lutas, que era fundamental, que era a nacionalização dos bancos, que é a nacionalização das empresas estratégicas na França. A Europa capitalista, né, de direita, naquela época, de centro-direita, aliada com os Estados Unidos, serve o Mitterrand. Não mesmo. Nós vamos quebrar esse país se você fizer isso. E se instaurou um processo de sabotagem da economia francesa, que não tinha, né, apoio financeiro, não tinha apoio político para fazer uma transição daquela complexidade. E o Mitterrand saiu de uma posição de esquerda, veio para uma posição centrista e conseguiu se manter como presidente da República dentro daquelas condições, mas segurando determinadas conquistas populares importantes, como a jornada de trabalho, né? Aquilo que derivou também de maio de 68, que eram as comissões de fábrica, as negociações coletivas, né, que o Estado se comprometia a estimular e respeitar, etc. E tal. Naquela época, os partidos funcionavam de uma maneira vertical. Os partidos tinham base política definida e estrutura, né, orgânica na sociedade, os partidos de esquerda, que lhe davam um mínimo de capacidade de previsão. E faziam suas frentes a partir desta força vertical que eles tinham, ouvindo as suas bases e gerando normativas de direção política. Hoje isso não ocorre mais. E não é um problema do PT nem da esquerda, mas reflete na esquerda, porque a esquerda sempre foi mais disciplinada e organizada, os partidos políticos modernos. Os partidos perderam a capacidade de verticalizar a sua orientação, porque a sociedade não funciona mais de maneira vertical, ela funciona em rede. O processo de opinião, né, ele pode ser expelido de maneira
vertical, pode ser determinado de maneira vertical, mas ele se reproduz, se depura e faz organizações de base através de uma relação horizontal. Então, quando eu falo um novo tipo de frente política, eu quero dizer que tem que ser uma frente, né, que tem uma certa analogia com a Frente Ampla Uruguaia. Qual é essa analogia? Partidos, frações de partidos, personalidades e movimentos que pactuem um programa político democrático, né, de transição para uma determinada ordem, mais democrática, mais avançada, social-democrata, de esquerda, né, ou uma ordem, né, social-liberal, como tu diz, depende da relação de forças que vai ter, social-liberal com reformas sociais profundas, né, capazes de serem mantidas por uma base política coesa e com a maioria do parlamento, né, uma maioria do Congresso. Então, quando eu falo em frente ampla, não é que nessa frente deve entrar, né, Valdemar da Costa Neto ou outra pessoa. Pelo contrário, né? É uma frente, por exemplo, o Serem, o general Serem, que foi um dos grandes militares latino-americanos, né? Na minha opinião, correspondente ao que foi o Rondon, por exemplo, aqui no Brasil, ao general Lott aqui no Brasil, né? Outros generais, o general Torres na Bolívia, né? O general Serem saiu da cadeia e foi convidado para presidir a Frente Ampla, como personalidade política, assim como vários outros acadêmicos, militares, né, que estiveram presos. Depois, os Tupamaros, quando saíram, né, legalizaram também o seu movimento, participaram da Frente Ampla. Alguns integrantes do partido, outros como personalidades, né, como é o caso do Mujica, né, grande presidente uruguaio. Então, eu acho que tem que pensar numa frente que tenha capacidade de abrangência. Movimentos sociais, personalidades selecionadas, os partidos no centro, né? A relevância de frações de partidos que hoje pendem para a direita, mas ainda tem resíduos, né, de uma posição de esquerda democrática. Né? Eu dou um exemplo do PDT. O PDT aqui no Rio Grande do Sul, eu não digo a metade, mas quase a metade, né, vive muito bem com a ideia bolsonarista, né? Embora não sejam agressivos e nem fascistas, né? Mas o PDT aqui no Rio Grande do Sul tem parte dele que tem uma tradição brisonista, democrática, progressista, né? Então, o PDT, parte do PDT, se incorporaria, na minha opinião, a um grande movimento político que tivesse uma frente como essa natureza. Então, eu acho que nós temos que pensar dessa forma à frente, né? Pensar numa frente exclusivamente de partidos, sem considerar, né, esta profunda fragmentação na estrutura de classes da sociedade, fragmentação do mundo do trabalho, fragmentação cultural, surgimento de novos movimentos, né, identitários, né, que hoje percorrem a base da sociedade, que têm uma energia extraordinária. Se não se incluir isso, não se pensa numa frente que tenha amplitude, né, e que fuja dos padrões tradicionais de que apenas os partidos formam a frente. Isso, na minha opinião, não retira a importância dos partidos políticos, pelo contrário. Aqueles que vão compreender a natureza dessa frente terão mais importância do que tiveram até hoje no processo político nacional. Tasso, você não falou dessa parte final da pergunta que se refere à antecipação das discussões dos nomes. Tem razão. Eu acho que isso depende da natureza da frente que vai ser formada. Nós temos aqui no Brasil, né, e todos nós sabemos disso, uma espécie de presidencialismo monárquico, né, onde o presidente da República ele costuma, inclusive, antes de chegar ao governo, escolher o seu candidato a vice. Isso se dá, né, em função da importância, eu diria, diferente que tem os partidos hoje na equação das grandes políticas estratégicas, né, dos setores sociais. Então, se adiantar quem é o vice-presidente, está se dando, ao mesmo tempo, um limite e uma natureza dessa frente. Se não se adiantar e permitir que ele surja da organização política da frente, segundo esse conceito, né, que eu tinha colocado, o vice-presidente será outro. Né? Então, isso aí vai depender do que os nossos líderes políticos escolherão para formar essa frente.
nós não sabemos ainda, né? Essa questão do Alckmin é um boato, né? É um boato que é testado, que é colocado, né? Que tem, na minha opinião, pode ter até a possibilidade de ocorrer, mas não está definido por ninguém, nem pelos partidos e nem pelo próprio presidente, né? Que, em última análise, tem uma palavra sempre mais importante em um momento como esse. Tarso, eu gostaria de citar outro artigo teu, que foi publicado em 17 de outubro desse ano, em que o título já é autoexplicativo, né? Daquilo que você procurou desenvolver. O título já é uma tese, né? E o título é Só a esquerda íntegra, unida, articulada com o centro democrático salva a República. A pergunta é, que centro democrático é esse? Existe ainda esse centro democrático? Aonde ele se situa no corpo político e aonde ele se situa no corpo social? Quando se falava do centro democrático, por exemplo, na experiência italiana dos anos 70, né, a época em que o Partido Comunista Italiano era liderado por Enrico Berlinguer, sabia-se que o centro democrático passava por setores da democracia cristã, pela figura do Aldo Moro, né? Mas hoje, em tempos de fisiologismo do centrão, aonde se situa esse centro democrático? Na política e na sociedade? O centro no Brasil, ele nunca foi uma posição doutrinária. Ele sempre foi mais uma relação conjuntural, eleitoral, do que uma doutrina política, como ocorreu na Revolução Democrática Italiana, né? Na Itália, o centro democrático tinha personalidades nacionais e internacionais, como Aldo Moro, que você citou, que vinha de uma história dentro da formação da República e vinha, inclusive, de uma história de resistência ao fascismo. E o próprio Norberto Bobbio é um exemplo disso, né? Um filósofo positivista analítico, né? Que sempre formulou suas doutrinas jurídicas através de uma visão de que a norma é que determina. Ele não situava a norma como uma determinação social, né, concreta, que tinha que ser, inclusive, alterada na sua interpretação e flexibilizada em determinadas circunstâncias para poder abranger, né, a realidade social complexa. Então, Moro é um positivista que via a sua armadura filosófica do Estado através do princípio da neutralidade formal do Estado. Aqui no Brasil, isso não ocorreu. Nós tivemos líderes centristas aqui no Brasil que se formaram a partir de determinadas oportunidades. A transição, por exemplo, da democracia, né, da ditadura para a democracia no Brasil, estabelece uma relação do centro, o centro político, visível naquele momento, com liderança, através de figuras como o Petrônio Portela e o próprio Nelson Marquesan, né, que era líder do governo, que se empenham na redemocratização, mas se empenham também para manter a intocabilidade daqueles que cometeram ilegalidades, violências e torturas, fazendo uma transação para que o país, né, viesse para uma Assembleia Nacional Constituinte, que já era irrecusável naquele momento, mas fazendo essas salvaguardas para os heróis, entre aspas, da ditadura. Então, aquilo formou um centro. E o movimento democrático, em geral, é visto como esquerda. Então, a esquerda, o centro e a direita, eles estão sempre relacionados com um momento histórico, né, que nós estamos vivendo. Então, quando eu falo em centro, agora no Brasil, eu falo precisamente em vultos, né, da intelectualidade, vultos dos partidos políticos, que se colocam frontalmente contra o fascismo, mas não obrigatoriamente são adeptos de uma visão de esquerda da economia. Visão de esquerda da economia quer dizer colocar
né, a produção, né, e a circulação a serviço do combate à desigualdade, para simplificar. Né? Não, acham que isso aí é uma quimera, que isso aí não é possível. Tem uma visão mais liberal da economia. Então, este seria o centro hoje. Como é que ele aparece? Ele vai aparecendo no debate político que vai se formando. Né? Eu tenho percebido, né, e como o centro não é uma doutrina aqui no Brasil, você tem que ver o movimento dos agentes políticos, como é que eles estão, né, os líderes políticos, que fazem os enunciados para determinadas posições. Eu estou verificando, por exemplo, apenas para citar um líder, né, eu não vou citar outro qualquer, que o Gilberto Kassab está tentando se apresentar como um centro. Né? É um homem de centro-direita que hoje, né, está se recusando a formar ao lado do bolsonarismo e quer, vamos dizer assim, vocacionar, quer fazer um discurso em direção ao centro. Não quer dizer que ele vai apoiar o Lula, vai apoiar o Ciro, vai apoiar o Bolo, ou seja, quem for. Né? Quer dizer que ele está tentando ocupar uma posição desse centro. Se ele assimilaria ou não uma hegemonia da esquerda através de uma candidatura de centro-esquerda, né, do centro progressista, como é o caso do Lula, isso vai se ver na luta política. A única experiência de centro que teve aqui no Brasil, ela foi a carreiras velozes em direção à direita quando deu o golpe de 64, que era o PSD, Partido Social Democrático, que também tinha sido formado pelo Getúlio, e mostrou a sua natureza latifundiária, direitista, elitista, quando houve o golpe. Né? Em compensação, determinados setores da chamada UDN Bossa Nova, naquele momento, foram até para a cadeia, né? Porque não apoiaram o golpe. Então, é difícil nós localizarmos por antecipação qual seria um centro. E se esse centro seria realmente um centro confiável para um novo projeto político. Por isso que eu costumo dizer que a elaboração de uma frente que tem um programa de centro-esquerda é que vai filtrar essas reais possibilidades. Tasso, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta que surgiu da leitura de um trecho desse artigo que eu acabei de citar, né, Só a Esquerda Íntegra, Unida, Articulada, com o Centro Democrático Salva a República, em que você diz: quando quero aprender um pouco mais sobre política e as suas relações com a cultura e a experiência coletiva, tenho por método primeiro consultar Bobbio, Gramsci, depois Hobsbawm e, frequentemente, alguns romancistas russos e americanos do século passado. Tasso, para as jovens gerações que se encontram nas universidades, mas também na militância política, por que ler Gramsci, um marxista, um bolchevique da Terceira Internacional, que deu uma contribuição estupenda no adornamento da política marxista, e por que ler Bobbio, um socialista liberal que teve inúmeras polêmicas com os gramscianos, neogramscianos do Partido Comunista Italiano no decorrer dos anos 70, um socialista liberal. Por que ler Gramsci e por que ler Bobbio? A minha formação, né, como militante político é uma formação marxista, mas eu nunca vi o marxismo como um catecismo normativo de comportamento político e de absorção, né, um centralismo partidário burocrático, né, como ocorreu em grande parte dos partidos comunistas. Eu me inspiro muito com essa visão a partir de um dos grandes marxistas do século passado. Na minha opinião, são dois grandes marxistas do século passado, George Lukács e Antônio Gramsci. O Lukács
nas suas famosas teses de Bloom, quando ele começa a criticar aquilo que seria, que estava sendo visto, né, pelo movimento comunista como, aspas, uma democracia popular na Hungria. Ele vê naquilo uma ditadura. E no seu documento que ele apresenta a um congresso do partido, ele apresenta as chamadas teses de Bloom. Essas teses de Bloom, ainda antes da metade do século passado, o Lukács diz o seguinte, depois da metade do século passado, ele diz o seguinte: não há socialismo possível sem que ele saia de dentro da democracia. A ditadura não leva ao socialismo. Ele diz. O que me marcou muito, e eu fui atentar melhor para a história das chamadas democracias populares e vi que ele tinha razão, né? Que todas as estruturas políticas que se formaram a partir de burocracias políticas, né, instaladas de fora para dentro, elas não deram certo, levaram o país à volta ao capitalismo nas formas liberais e fascistas, inclusive, em alguns deles. Por que eu admiro Gramsci? Eu admiro porque o Gramsci ele conhecia toda a cultura burguesa, democrática, de direita, de esquerda, toda a cultura anarquista, toda a cultura liberal-democrática que surgiu, né, do iluminismo italiano. Um dos principais filósofos de referência do Gramsci, que ele dialogava permanentemente nas suas obras, era Benedetto Croce, que em algum momento, depois viu que ele estava errado, ele chegou a achar que Mussolini representava um avanço para a sociedade italiana pelo tipo de comportamento que ele tinha em relação às elites. Depois ele viu que era um bufão, e um bufão fascistoide, autoritário. Foi assim que ele passou a tratar. E o Gramsci estabelece um diálogo muito grande com o Croce, porque ele simbolizava, na visão, né, do Gramsci, toda a tradição filosófica iluminista dentro da cultura italiana moderna. E por que eu refiro ao Norberto Bobbio? Porque o Bobbio tem uma particularidade, né, na sua obra filosófica, né, da filosofia do direito, da teoria geral do Estado, em que ele se aproxima um pouco daquela posição, se aproxima bastante até daquela posição do Kelsen, né, de que existe uma estrutura do Estado, uma estrutura formal do Estado, que deve ser democrática, mas que deve ser preservada, a hierarquia entre as suas normas, a conexão entre elas no funcionamento da máquina do Estado, inclusive para que se tenha o reconhecimento, a partir do funcionamento dessas instituições, que tem que ser combatido o governo invisível. O governo invisível da corrupção, o governo invisível dos privilégios, que isso só pode ser feito através da democracia, funcionamento normal da democracia, e do princípio da neutralidade formal do Estado, que é uma neutralidade meramente formal, porque o Estado nunca é neutro, mas ter como pressuposto que ele deve ser neutro, né, é uma importante conquista do iluminismo filosófico, né, do iluminismo republicano, do iluminismo democrático. E quanto ao Hobsbawm, eu acho que é um grande historiador que compreendeu, né, a história do socialismo do século passado, fez críticas pertinentes, muito fortes. Ele foi membro, inclusive, do Partido Comunista Inglês, e deixou uma obra para a reflexão da posteridade, que tem extrema importância, né, para os tempos que nós estamos vivendo. Né? Eu vejo, às vezes, determinados queridos companheiros, não sei se de outros partidos, de outras facções, né, que criticam quem critica o stalinismo, né? Como eu sou um crítico do stalinismo. E, às vezes, cito até Hobsbawm para sustentar o seu ponto de vista. O primeiro Hobsbawm, não o segundo, né? O Maduro, aquele que aproveitou toda a cultura, né, iluminista, revolucionária,
marxista europeia e fez uma filtragem das suas ideias de socialismo e de uma sociedade inteiramente outra, que estaria representada na proposta comunista. Né? Então, eu realmente tenho uma proximidade. Né? É claro que os meus defeitos como pensador e como pensador, né, local, pensador, né, regional, né, jamais vão se aproximar dessas três grandes figuras que eu estou mencionando agora. Mas tudo de bom que eu digo, eu acho que estão ancorados, sim, nessas três grandes cabeças, né, do pensamento democrático, socialista e social-liberal moderno, né, que nos acompanha até hoje. Tarso Genro, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Educação, Justiça e Relações Institucionais do governo Lula. Muito obrigado, Tarso, pela tua disponibilidade, pela tua abertura ao diálogo nesse Trilhas da Democracia. Espero que nós possamos nos rever em 2022 para refletir sobre a política, sobre a sociedade. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Na próxima semana, ainda traçando a retrospectiva de 2021 e as perspectivas de 2022, nós receberemos a economista, professora da Universidade Federal de Pernambuco, Tânia Bacelar. Muito obrigado, Tarso. Eu abro os microfones para a tua saudação final, a sua saudação de final de ano para os ouvintes, telespectadores do Trilhas da Democracia. Por favor, Tarso. Obrigado por essa oportunidade. Vamos nos unir, todos de bom senso, todos os cidadãos democratas do Brasil, sejam socialistas ou não socialistas, mas que sejam republicanos, para construir um ano novo com a vitória do campo democrático contra o fascismo. E quero te cumprimentar por ter escolhido a Tânia Bacelar para falar aqui, que vai dizer coisas muito apropriadas, muito conectadas com o momento a partir da grande sabedoria política e econômica que ela tem. Meus parabéns. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Tarso. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.